Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e ainda estamos em 2023, mas já temos pesquisas aí para as eleições presidenciais de 2026, com cenários com Bolsonaro, que está inelegível, mas vai que ele consiga reverter a decisão do TSE, e tem também cenários sem Bolsonaro, com nomes que podem tentar herdar os votos, que seriam dados aí ao ex-presidente. Eu quero trazer os números, algumas reflexões, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se assistir, gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que mais pessoas venham para cá, se juntem a nós, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, e antes de trazer os números, eu quero reforçar, e quem viu o vídeo mais cedo viu eu explicando, eu estou um pouco gripado, enfim, não sei direito o que está acontecendo, então a voz está um pouco prejudicada, então peço aí a paciência de vocês, mas aqui vai dizer um link que eu vou deixar no comentário fixo, que a pesquisa feita pela Futura Inteligência tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Lembrando que esse instituto foi um dos que ficou mais perto do resultado no primeiro turno de 2022. A Veja, que divulgou os resultados, pelo menos até quando eu parei para gravar esse vídeo, não detalhou quantos eleitores foram ouvidos. Ela diz que um levantamento feito pelo Futura Inteligência, com mais de 1.000 eleitores, mas não sei se foi 1.001, 1.002, 2.000, mais de 1.000, por meio do método CAT, entrevista telefônica assistida por computador, entre os dias 14 e 17 de julho, apontou como seriam essas disputas em um segundo turno, se a votação fosse hoje. Eu pesquisei, rodei aqui pelo Google, fui no Twitter, para tentar ver se tinha ali alguma coisa referente a cenários de primeiro turno. Não encontrei, insisto, até quando eu parei para gravar esse vídeo. Pode ser que surjam novos números, a gente depois vem aqui com outro vídeo a respeito. Vamos trazer aqui então cenários de segundo turno, em que o candidato do PT seria o Lula, atual presidente. Ele venceria Tarcísio, 57,2% para o atual presidente, contra 42,8% para o governador de São Paulo. Aqui então nós temos uma vantagem bem folgada para o atual presidente, aqui na casa de 15 pontos percentuais. Realmente é um número que chama atenção, essa distância, se a gente levar em conta que o Lula venceu o Bolsonaro aí por pouco menos aí de 2 pontos percentuais em 2022, ficou 50,9 para o atual presidente contra 49,1, a menor diferença nas eleições presidenciais em segundo turno que nós já tivemos no Brasil, mais apertado do que foi a vitória, por exemplo, da Dilma sobre o Aécio lá em 2014. E aqui, contra o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, Lula venceria 60,4 contra 39,6, então a diferença ainda maior. Contra o Tarcísio, aqui vai trazer que votos brancos, nulos e indecisos somariam 7,7. Mas é claro, se a gente soma 57,2 de Lula contra 42,8, já dá os 100% dos votos válidos. Mas é que sem ser nos votos válidos, nós temos apenas 7,7 de pessoas aqui que votariam branco, nulo ou que estariam indecisas. Esse percentual de branco, nulo e indeciso, no caso do Zema como candidato da direita, digamos assim, vai para 10,9 dos votos válidos, repetindo, Lula 60,4 contra 39,6 de Zema. Agora, se Bolsonaro, por acaso, consiga recuperar os seus direitos políticos, o que parece bastante difícil, que na verdade eu acredito que ele vai ser condenado em mais de uma ação no TSE, um total lá de 16, ele já foi considerado inelegível na primeira, iniciada lá pelo PDT de Ciro Gomes, e agora outras já estão avançando lá no TSE. E claro, o Bolsonaro vai recorrer, mas acredito que vai ser difícil ele reverter, e mesmo que reverta numa ou noutra ação, vai ter uma outra aí que vai deixá-lo inelegível. Mas, supondo que Bolsonaro esteja elegível, e se as eleições fossem hoje, Lula teria 56,3 contra 43,7 do ex-presidente, uma vantagem aqui de 12,6 para o atual presidente, insisto, muito maior do que 1,8 que nós tivemos nas eleições, o que indica que muitos que não votaram no Lula antes, agora observando o seu governo, decidiriam eventualmente votar nele nesse hipotético aqui segundo turno, numas eleições acontecendo hoje.
votos em branco, nulos e indecisos somariam 7,3. Então a gente observa que o Bolsonaro, né, mesmo com tudo o que aconteceu, é o nome mais forte dos três. A diferença do Bolsonaro para o Lula é menor do que a do Tarcísio para o Lula. Então, né, ainda assim, o Lula venceria com a margem bem mais folgada. E insisto, é claro e óbvio que quando a campanha começa, muitas coisas mudam, depende da estratégia que cada candidato vai adotar, as alianças que cada um, né, terão, os palanques estaduais, tempo de televisão cada vez menos importante e outras questões mais, né, que a gente nem compensa avançar devido à distância que nós estamos das eleições. Isso aqui é um retrato do momento, só para a gente ter uma ideia, inclusive da percepção do eleitor em relação ao governo atual. E o Instituto fez também aqui simulações em que o candidato do PT não é o Lula, que, lembrando, disse nas eleições que não tentaria um novo mandato se fosse eleito presidente. Mas a gente sabe que político adora mudar de ideia, então aqui tem o Haddad, né, como nome do PT, apontado por muitos como, nesse momento, o favorito para ser o sucessor. Lembrando que tem também Flávio Dino, que não é do PT, mas tem muita gente que votou no Lula e que está gostando da atuação do Flávio Dino, em especial quando vai nas comissões e também como ministro da Justiça. Então aqui vamos pegar o cenário do Haddad contra o Tarcísio. Veja bem, o Haddad teria 51,2 contra 48,8 do governador de São Paulo. Então uma diferença de 2,4, ou seja, estão tecnicamente empatados. E nem sem ser nos votos válidos aqui, né, pegando os votos totais, 10,6 votariam branco, nulo ou estão indecisos. Então nós temos aqui um empate na margem de erro entre Haddad e Tarcísio, e o Lula tem uma folga aqui de mais de 15 pontos, o que mostra que a força do Lula é muito maior do que a força do Haddad, o que é um problema para o PT. Já contra Romeu Zema, o Haddad venceria 56,1 a 43,9. Então também aqui uma vantagem menor do que Lula teria sobre o governador de Minas Gerais. E caso a disputa fosse contra Bolsonaro, repetindo 2018, o Haddad venceria 51,9 contra 48 aqui, 0,4, deve ter tido algum erro aqui na apuração da Veja aqui, que tem que ser 48,1, porque senão passa de 100%. Do ex-presidente, de todo jeito, uma diferença muito pequena, muito apertada dentro da margem de erro. Então são notícias ruins para a direita, pois mostra Lula mais forte agora do que saiu das eleições em 2022, segundo esse instituto. Pode ser que daqui a pouco, e pesquisa é uma loucura, né? A gente viu em 2022 que bagunça. Inclusive, na minha opinião, o instituto de pesquisa tem que ter muito mais responsabilidade, porque acaba induzindo voto de eleitor nesse ou naquele candidato, porque tem mais ou menos chance. E a gente viu como é que os institutos erraram vergonhosamente em vários estados e também em nível nacional. O Datafolha, por exemplo, que é o mais famoso, passava no Nacional, estava com a amostragem errada, considerando o número de evangélicos menor, porque nós não tivemos censo em 2020, mas assim, o número estava defasado, claramente defasado. Isso dava uma distorção que dava ao Lula 6, 7 pontos a mais do que de fato ele tinha e que outros institutos mostravam. Mas o Datafolha foi usado na questão do voto útil. Opa, vamos acabar no primeiro turno, sendo que na realidade, se fosse corrigir dessa distorção nos votos evangélicos, Lula teria menos do que as pesquisas apontavam, o que tiraria a ilusão de que teria chance de vencer no primeiro turno. Então tudo isso foi assim prejudicial para o debate que tinha que ser feito, em que muitas pessoas não votaram no melhor projeto, na melhor proposta, mas muitos votaram num candidato porque rejeitava o outro. Enfim, e o Brasil, para sair das profundas crises que nós estamos há muito tempo, não basta você votar em alguém no primeiro turno, ainda mais, porque detesta o outro. Eu vi muito bolsonarista que sim, tinha rejeição ao Bolsonaro, votando no Bolsonaro porque detestava o Lula. E aí muitos que votaram no Lula porque detestavam o Bolsonaro. Isso no primeiro turno não deve acontecer. O voto de rejeição é um voto no segundo turno, se o seu candidato preferido não vai para ele. Mas nós vimos aí uma distorção muito grande nos institutos e aí deu lá então o Lula não vencendo no primeiro turno, tendo sim o segundo, mas a polarização ficando fortalecida até o fim. Então, vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, notícias ruins para a direita, porque mostra o Lula mais forte do que saiu das eleições em 2022, mas ao mesmo tempo preocupantes aqui esses dados para o PT, já que mostra que continua com uma dependência do Lula como candidato aqui, enfim, e ele
né, nem sempre consegue, como não conseguiu transferir em 2018 os votos que eram dele para o Haddad. As pesquisas mostravam que o Haddad perderia para Bolsonaro no segundo turno, como de fato perdeu em 2022, mas está muito cedo. Não tem certeza de nada se Lula vai ser candidato ou não, se vai ser de fato o Haddad ou se vai ser um outro nome. Como é que fica o Flávio Dino nessa história? O Alckmin também, a Simone Tebet. Estou falando aqui de membros do atual governo. No campo nacionalista, teremos algum nome, como foi Ciro Gomes em 2022? Ele mesmo tem dito que não pretende se candidatar novamente. Vai mudar de ideia? Não vai? Aldo Rebelo vai tentar ocupar esse espaço no campo nacionalista? Enfim, depois eu quero até falar do Aldo, que está mudando seu domicílio eleitoral pro Pará para ser candidato por lá. Na direita, Tarcísio vai mesmo abrir mão da reeleição em São Paulo para tentar a presidência. O Kassab, que é uma espécie de conselheiro político do Tarcísio, está falando que, né, na opinião do Kassab, Tarcísio tem que continuar e tentar um novo mandato como governador. O Zema, né, que apareceu aqui, vai arriscar a presidência ou vai tentar o Senado? Como é que vai estar a economia em 2026? Tudo isso aqui faz com que o cenário mude e mude muito daqui até lá. Aqui também vai trazer a avaliação do governo Lula, né, ótimo e bom para 43% dos entrevistados. Teve um aumento de 4,4 em relação aí à pesquisa que foi feita apurando os 100 dias. Ruim ou péssimo, 33,9, uma queda de 2,7, irregular para 21,5. Então, assim, vamos ver, né, como é que vai ficar daqui para frente. De todo jeito, teve uma melhora na percepção, né, das pessoas em relação ao atual governo, que acaba também refletindo, né, na decisão do voto se as eleições fossem hoje. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, compartilhe e espalhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.